E com isso eu quero dar bom dia a todos e todas que aqui estão presentes hoje para assistir à palestra da queridíssima professora Ana Cristina Pelosi, a quem eu agradeço muitíssimo a presença. Ana, muito obrigada. Como eu estava falando antes da gravação, me sinto muito honrada com a sua presença aqui, muito feliz de ter essa oportunidade de trocar ideias hoje sobre a metáfora na perspectiva do discurso, que é uma coisa que tem atraído bastante a atenção dos jovens pesquisadores e não tão jovens pesquisadores como eu e tantos outros. Então, muitíssimo obrigada, querida. Fico muito feliz que esteja aqui hoje conosco. Antes de passar a palavra à professora Ana Pelosi, eu gostaria de dizer a seguinte palavra, né? Fazer uma sumária apresentação aqui da professora, com base nas informações que constam de um card publicado no GeoPcolim, né? Então, a professora Ana Cristina Pelosi possui mestrado em Linguística e Ensino de Inglês e doutorado em Linguística e Psicologia no Reino Unido, realizou estágio pós-doutoral em Psicologia Experimental na Universidade da Califórnia, Santa Cruz, Estados Unidos. Atualmente é professora aposentada da Universidade Federal do Ceará, onde participa como colaboradora do programa de pós-graduação em Linguística. É líder do grupo de pesquisa sobre linguagem e pensamento, cognição e linguística, CNPq, Universidade Federal do Ceará, e consultora do grupo de estudos sobre linguagem, cognição e comunicação multimédia, do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa. Tem experiência em psicolinguística experimental, com ênfase em linguística cognitiva e linguística aplicada. Atualmente, seus interesses de pesquisa se voltam especialmente para o discurso. Bom dia, professora Ana Cristina, tudo bem? Bom dia. A professora deve ter caído na conexão dela, vamos aguardar um minutinho, ela já deve voltar. Claro, eu percebi isso. Eu estou aqui, vocês não me ouvem? Não, nós tivemos uma pausa longa. Ah, meu Deus, enquanto eu estava falando, que estranho. Professora Aurelina, seu microfone não está muito bom. Então, agora eu caí realmente. Da outra vez eu não sei o que tinha acontecido, porque eu estava aqui lendo a apresentação da professora Ana Cristina. Então, eu vou retomar a leitura, uma vez que vocês não ouviram o que eu falei, ok? Então, a professora Ana Cristina Pelosi possui mestrado em Linguística e Ensino de Inglês e doutorado em Linguística e Psicologia pela Universidade no Reino Unido. Realizou estágio pós-doutoral em Psicolinguística Experimental na Universidade da Califórnia, Santa Cruz, Estados Unidos. Atualmente é professora aposentada da Universidade Federal do Ceará, onde participa como colaboradora do programa de pós-graduação em Linguística. É líder do grupo de pesquisa sobre linguagem e pensamento, cognição e linguística, CNPq-UFC, e consultora do grupo de estudos sobre linguagem, cognição e comunicação multimédia do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, com ênfase em linguística cognitiva e linguística aplicada. Atualmente, seus interesses de pesquisa se voltam especialmente para o discurso e linguagem figurada de vítimas de violência
em centros urbanos brasileiros a partir de uma perspectiva cognitivo-discursiva e da teoria dos sistemas adaptativos complexos. Atua em projetos de pesquisa nacionais e internacionais e na formação de recursos humanos sobre os seguintes temas: categorização semântica, metáfora conceptual, emergência da metáfora sob um aporte cognitivo-discursivo. Ana, mais uma vez, é um prazer muito grande recebê-la. Passo a palavra a você para que profira a sua palestra. Muito obrigada. Muito obrigada, Ariadne, pelo convite. Você me relembrou que já desde 2011 que me convidou para participar, né, de algum evento organizado por você. E sempre o dia chega. Então, nós hoje temos essa oportunidade, né, de fazermos esse encontro. Eu espero que o que eu disser aqui seja tomado mais como uma aula do que mesmo como uma palestra. Foi nesse espírito que eu preparei a apresentação. Eu, então, já destaco aqui, eu vou maximar a minha tela, porque fica melhor para eu ler os slides. Então, já destaco aqui o título da minha fala, a metáfora na ótica da análise do discurso à luz da metáfora. Aqui chamo a atenção para esse título, porque discurso aqui não é entendido à luz da corrente francesa, né, da escola francesa, mas sim à luz da análise da conversação. Então, é essa perspectiva de discurso. E isso vai ficar mais claro à medida que nós formos apresentando os slides. Eu também chamo a atenção aqui para o sítio do GELP Colim, e já digo para vocês que esse sítio precisa ser atualizado. Não há muitas informações nele, nós estamos nesse processo agora. Mas que, se vocês quiserem mais informações, vocês nos procurem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E o modo de fazê-lo é justamente nesse @gelpicolim. Só tem um erro aí, não tem o hífen. É gelpicolim ligados, como uma palavra só, como duas siglas juntas, não tem o hífen. Então, é @gelpicolim ligados, tá? Houve um probleminha aí. Eu vou, então, passar para o slide 2, e é isso que eu espero dessa aula, né? Que, ao final, vocês possam responder sobre esses temas aí. O que é metáfora, na análise do discurso à luz da metáfora, que nós convencionamos chamar de ADM. Quais são as dimensões assumidas pela metáfora? Faz-se necessário entender essas dimensões para que entendamos realmente o alcance dessa abordagem da análise do discurso à luz da metáfora. Também como a metáfora e discurso são compreendidos como sistemas adaptativos complexos dentro da ADM, o que é a metáfora sistemática e por que tudo isso importa. Então, por que falarmos sobre essa concepção de metáfora? Porque tentarmos entender a metáfora nessa perspectiva discursivo-cognitiva. Além do mais, para a segunda parte da apresentação, eu gostaria que vocês também pudessem entender como a abordagem da ADM pode ser empregada em uma aplicação de pesquisa. Então, eu vou mostrar a respeito de uma pesquisa que iniciou-se no ano de 2010, numa parceria com a Universidade Aberta do Reino Unido. Foi uma parceria que congregou a UFC, a Open University e a Universidade de Caxias do Sul. Participamos nesse projeto com a Lane Cameron. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Então, vamos dar início, então, ao primeiro slide mesmo da apresentação propriamente dito. Então, comecemos com a pergunta: o que é metáfora e por que isso importa?
Em termos bastante clássicos, né, pegando lá uma definição de 1945 de Burke, nós poderíamos simplesmente dizer que a metáfora é um recurso por meio do qual se vê uma coisa em termos de outra. Talvez, né, no âmago da definição de metáfora, essa definição seja útil, porque, de fato, quando falamos, né, metaforicamente, estamos concebendo uma coisa, ou entendendo, vendo, compreendendo uma coisa em termos de outra coisa. Então, essa definição é útil. Em termos operacionais, ela se faz relevante. Contudo, a metáfora é bem mais do que isso. Nós entendemos a metáfora como um poderoso recurso cognitivo-discursivo para a expressão de ideias, sentimentos, atitudes, crenças, valores, e por aí vai. Então, é interessante essa abordagem da ADM, porque ela vai justamente explorar isso, a metáfora como esse poderoso recurso, para entendermos, compreendermos melhor o que as pessoas têm em termos de ideias, seus sentimentos, suas atitudes, suas crenças, etc. Desse modo, para compreender a metáfora e seu uso na língua, é necessário se teorizar a respeito de como esse processo ocorre no âmbito do discurso e detalhá-lo em termos técnicos. Isso envolve uma descrição metodológica de base empírica. Então, vamos em busca de dados empíricos e utilizamos uma metodologia rigorosa para justamente podermos propor, né, como a metáfora emerge no discurso, embora ela possa estar ancorada em bases cognitivas, né? E essa é a meta primordial da análise do discurso à luz da metáfora. Em inglês, Metaphor-Led Discourse Analysis, uma abordagem desenvolvida por Cameron e a sua equipe de pesquisadores. Quais são algumas das dimensões de atuação da metáfora? A metáfora é entendida em termos linguísticos. Uma das dimensões é justamente essa, né? A metáfora ser considerada em termos linguísticos. Na análise do discurso à luz da metáfora, o locus da emersão da metáfora é o discurso. Conforme já destaquei quando li o tema da apresentação, o discurso é definido como o uso da língua em interação social. Geralmente, quando às vezes eu falo, né, nos eventos, as pessoas dizem, mas qual é a visão de discurso? Às vezes, por uma questão de tempo, não fica claro na apresentação. Mas, na realidade, é essa. O uso da língua em interação social. Claro, com base na teoria bakhtiniana, onde prevalece os princípios da dialogia e da alteridade. Mas não vamos enveredar por questões ligadas, por exemplo, à escola francesa de análise do discurso. A metáfora linguística emerge no discurso à medida que itens ou expressões lexicais, os chamados termos veículos ou veículos metafóricos, são utilizados com sentido incongruente ao discurso ou ao sentido mais concreto, experiencial do termo ou expressão utilizado naquela instância discursiva, naquele evento. Por exemplo, uma expressão como the windmills of your mind, os moinhos da sua mente, é utilizada num tema de canção a respeito da mente e do pensamento. Então, a palavra windmills, ela se distancia do seu sentido concreto, experiencial do termo, para se referir a questões da mente e do pensamento. E eu também lembrei da canção do Roberto Carlos, que algumas pessoas talvez conheçam, onde se fala dos caracóis de seus cabelos. Então, é uma situação análoga aí, né? Então, nós poderíamos pensar em outras instâncias, por exemplo, em que nós falamos e utilizamos um termo com um sentido incongruente ao discurso, ou mesmo incongruente a uma experiência mais básica, corpórea. Por exemplo, quando eu digo assim, do meu ponto de vista,
Então, nós estamos usando a expressão ponto de vista como um modo de compreender, eu digo assim, na minha ótica, no meu ponto de vista. Então, essa expressão é metafórica, porque, na realidade, nós não estamos tratando aqui de uma superfície, de um situamento geográfico, e, portanto, ponto de vista aí é entendido metaforicamente. E há tantos outros exemplos, né? Deixa eu passar adiante aqui. Isso é algo importante. A metáfora linguística é compreendida e descrita em termos de veículos metafóricos, juntamente com seu referente ou tópico, explícito ou implícito. Então, vejam nas palavras de Lynn Cameron. Ela diz assim: these metaphor vehicles, together with this explicit or implicit reference or topic, comprise what we describe as linguistic metaphors. Então, lá na página 85 do capítulo 5 do livro Metaphor Analysis, ela diz justamente isso, que são os veículos metafóricos, juntamente com o seu referente, explícito ou implícito, o tópico, que constituem o que eles, no caso nós, porque eu também abraço essa abordagem, descrevemos como metáforas linguísticas. Por exemplo, num evento discursivo, se falaria de economia em termos de saúde, né? Há vários termos desse campo semântico da saúde que emergem no fluxo de discurso para se referir a diferentes condições da economia. Por exemplo, a gente fala sobre a economia estar doente, a gente fala sobre a necessidade de recuperá-la, a gente fala sobre medidas emergenciais para tratar das questões econômicas. Então, isso aí são, né, modos de um domínio ser utilizado para falar sobre o outro. E isso aí seria justamente essa relação entre veículo metafórico e tópico, o que se chamaria, dentro de uma emergência discursiva, no caso, metáfora linguística, né? E nós temos outro exemplo, por exemplo, da violência ser descrita em termos de doença, né? Mas em tudo isso, não haveria a pressuposição de mapeamentos entre domínios, como pressupõe a TMC. Só para me fazer mais segura, vocês estão me ouvindo? Sim, Ana, eu estou ouvindo, acredito que eu também. Ariadne, eu procurava justamente aqui para ver se tinha alguma mensagem sua, porque eu já fico sem saber exatamente o que está acontecendo, né? Mas ótimo receber esse feedback. Muito bom. Então, vamos adiante. Acabei rezando ao próximo slide. Em termos corpóreos, a metáfora também tem, né, um lugar nessa perspectiva, envolvendo gestos e posturas. A linguagem utilizada nas interações sociais vem acompanhada por gestos, olhares, movimentos da cabeça e do corpo, e a metáfora pode emergir também nessas formas de expressão, né? Às vezes a gente, né, um exemplo que eu costumo dar, às vezes a gente diz assim, bom, eu fui àquela conferência, mas olha, a coisa passou por aqui. Então você faz esse gesto com a cabeça, mostrando que nada penetrou na sua cabeça. Então isso aqui é um gesto metafórico, né? Ou então você diz assim, eu já estou por aqui com essa pessoa. É uma outra expressão metafórica, né? O corpo sendo conceptualizado como um recipiente, você já está num ponto quase de, digamos assim, de não aguentar mais aquela atitude ou aquele comportamento da pessoa. Você diz, então, que está por aqui com a pessoa, né? Ou você diz assim, eu fui obrigada a engolir o que ele me disse. Novamente, aí nós temos uma metáfora, e supostamente uma primária, quando Brady fala sobre aceitar é engolir, né? Mas aqui eu trouxe um outro exemplo, a frase take a deep breath, né? Inspire profundamente. Embora já convencionalizada, pode ativar memórias do processo físico de se respirar profundamente, de modo a ganhar forças para lidar com uma atividade extenuante, mas é usada metaforicamente para se referir a ganhar forças em outras situações.
Então, quando você fala sobre situações que envolvem, né, estresse psicológico e outros campos que não têm a ver com a força física, você também pode usar a expressão eu tive que respirar fundo. Então, nós vemos aí a base corpórea, né, incidindo sobre a expressão metafórica. Em termos afetivos, nós entendemos que os veículos, os termos veículos, ou os veículos metafóricos, a miúde refletem avaliações, atitudes, valores e perspectivas, né, além de crenças. Embora uma única metáfora linguística, ou, né, que podemos entender como o conjunto de termos veículos, possa não nos dizer muito sobre afetos, padrões de metáforas emergidas ao longo de episódios de interação social podem revelar atitudes ou emoções de participantes em tais interações. A Lynn Cameron trabalhou com a fala de professores em sala de aula, na interação professor-aluno. Inclusive, a tese dela foi sobre isso. E ela, então, fala que os professores, ao invés de dizer, olha, eu vou apresentar para vocês uma informação difícil, eles modelavam a sua fala, né, modalizavam pelo uso de metáforas e diziam, bom, eu vou dar a vocês um pouquinho de informação a respeito disso. Então, eles faziam isso na tentativa de tornar o processo ensino-aprendizado, né, mais, digamos assim, mais fácil de ser aceito, mais fácil de ser internalizado pelo aluno, né? Então, esse acesso que nos possibilita a abordagem da ADM a emoções e atitudes das pessoas por meio das metáforas linguísticas é algo promissor dessa pesquisa, porque nós vamos lá na evidência no discurso para tentar entender, né, a respeito de atitudes e crenças e sentimentos das pessoas envolvidas naquela situação, naquele episódio de discurso. Em termos socioculturais, essa abordagem entende a metáfora como uma emergência resultante da interação social, através de diferentes escalas de tempo. Então, por exemplo, estudando a comunidade de prisões, Cooper fez um trabalho, né, com data de 1986, onde ele mostra que há metáforas que são compartilhadas entre membros de grupos de prisioneiros que se instituíram ao longo do tempo dentro dessas comunidades discursivas. Então, isso é outro, né, digamos assim, fator, outra dimensão que incide sobre a metáfora, o seu status em termos socioculturais. Como a metáfora pode se tornar convencional dentro de uma determinada comunidade discursiva. Quando eu estava preparando aqui a apresentação, eu pensei, né, entre as gangues, eles falam, por exemplo, em alguém virar presunto, né? Eu sei que é um termo chato de se falar, mas, enfim, se fala sobre a pessoa ser apagada, e isso aí são termos metafóricos, se tornam parte daquela comunidade discursiva, né? Em termos dinâmicos, como é que é compreendida a metáfora? Bom, o objeto de interesse da ADM não são as metáforas linguísticas isoladas, mas a trajetória de metáforas interconectadas e os padrões de sentido que tais padrões refletem ou produzem. Então, não é uma metáfora linguística isolada, mas seria essa trajetória de metáforas conectadas a padrões de sentido, né? Os padrões de sentidos que essas metáforas conectadas fazem emergir. É isso que interessa, é isso que é o objeto de interesse da análise do discurso à luz da metáfora. Tal dinâmica, os chamados padrões emergentes, resultam do processo de interação, à medida que os participantes concordam, discordam, desenvolvem ideias, constroem argumentos, descrições, esclarecem posicionamentos, isso tudo no âmbito de um evento discursivo. O interessante também é a gente perceber digamos assim, o status temporário de tudo isso, porque as metáforas, eu já estou adiantando aqui, falando um pouquinho das sistemáticas, elas são consideradas emergências temporárias e provisórias,
do discurso. Não quer dizer que você vai sempre, né, contar com aquela metáfora sistemática. O mesmo grupo reunido no dia X, se eles voltam a se reunir no dia Y para falar sobre o mesmo assunto, podem emergir de suas falas, fazer emergir de suas falas outras metáforas sistemáticas. Então, ela é transitória, ela é instável, ela não é uma coisa, digamos assim, né, fechada, né? Em termos de metáfora como sistema adaptativo complexo, nós entendemos o discurso com emergência linguístico-cognitiva e, como tal, muda e evolui constantemente por meio dessas interações dinâmicas entre os agentes internos e externos ao sistema. As trajetórias dos veículos metafóricos emergidos no fluxo discursivo contribuem para a emergência de padrões de estabilidade temporários no discurso, as chamadas metáforas sistemáticas, como eu acabei de dizer, né? Elas são emergência de padrões de estabilidade temporários no discurso. É muito, muito importante se falar sobre isso. Elas podem ser pensadas como uma espécie de frame cognitivo e socioculturalmente compartilhado durante o evento discursivo. Porque, como eu disse, essas metáforas podem mudar, elas podem não estar ali a um nível de estabilidade, né, de longa duração, né? Então, como o sistema é complexo, um evento discursivo não é linear, não é autocontido, mas sofrerá mudanças, se adaptará, evoluirá constantemente por meio de interações dinâmicas entre os agentes externos e internos ao sistema. Sob essa ótica, a metáfora será uma emergência provisória situada, conforme já dito, né? Uma estabilidade temporária do evento discursivo. E aqui nós temos, né, diagramado as escalas de tempo e níveis da organização dinâmica da interação humana e social. Então, nós temos aqui, né, nesse nível, nós temos o evento discursivo, ou seja, cada vez que um grupo de pessoas se reúne e falam sobre um determinado tema, é considerado um evento discursivo. O que é que vai influenciar os veículos metafóricos emergidos nessas falas? Bom, várias escalas de tempo. A um nível microgenético, nós temos o quê? Nós temos uma base para a conversação entre os indivíduos que se alastra ou se projeta numa escala de tempo ontogenética. Então, é justamente o que os indivíduos trazem para aquele momento de discurso. As suas crenças, as suas incertezas, os seus sofrimentos, a sua família, tudo isso vai incidir, né, sobre a ontogênese, e isso aí é trazido para o momento do evento discursivo. Em termos socioculturais, nós temos o quê? Nós temos já uma escala a nível filogenético, ou seja, da própria especificação, né, da espécie. E há também diversos níveis, né, de grupos socioculturais que vão também estar incidindo sobre o que é dito aí. E mediando isso tudo ao que é a escala individual, em que os indivíduos, né, dinamicamente interagem naquele momento chamado de evento discursivo. Então, é assim que, né, se entende essa dinâmica, né, interacional, discursivo, onde as metáforas sistemáticas emergem. Esse gráfico foi tirado do livro Complex Systems and Applied Linguistics, da Larsen Freeman e da Cameron. Eu tento mudar no outro lugar e não é aqui. Então, importante isso, ao invés de se constituírem como mapeamentos fixos entre domínios, como no caso da metáfora conceptual, as metáforas sistemáticas são entendidas como emergência que congregam fatores cognitivos e discursivos. Então, entra muita coisa, entra o contexto discursivo, que tem a ver com diversos fatores, né? As próprias condições físicas nas quais acontece aquela interação. A sala é ventilada o suficiente?
a roupa que eles estão usando é confortável, o modo como estão sentando também favorece uma interação descontraída, ou estão em pé, ou estão num lugar muito barulhento. Todo esse contexto, né, vai incidir sobre o que é gerado ali em termos de veículos metafóricos. Há fatores intra e intersubjetivos também, aquilo que o participante da interação traz para aquele momento, né? E como aqueles fatores vão se mesclando e se auto-organizando nessa inter-relação. Portanto, não são apenas do indivíduo, mas também são intersubjetivos, são entre indivíduos, né? Os fatores corpóreos, culturais, sociais, históricos e vários outros. Assim, eu quero até voltar aqui para esse slide, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão dos mapeamentos fixos. Eu acredito que um dos slides, ou dois que eu ia apresentar, parece que sumiram aqui, eu não sei como aconteceu, mas eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte. Qual é o posicionamento dos apoiadores da abordagem do discurso à luz da metáfora a respeito de mapeamentos? Bom, citando as palavras da Lynn Cameron, né, eu posso dizer o seguinte, que a teoria da metáfora conceptual é aceita como uma fonte de inspiração para se entender que, na realidade, existe uma sistematicidade ao se falar de domínios diferentes da experiência humana. Então, por exemplo, podemos falar, novamente trazendo o campo da saúde, podemos falar do mercado financeiro em termos de saúde, mas isso aí não constitui necessariamente mapeamentos de domínio-alvo para domínio-fonte, conforme a teoria clássica Lakofiana, né, da teoria da metáfora conceptual. Então, a teoria da metáfora conceptual é entendida apenas como fonte de inspiração e não como a única verdade para a explicitação, né, e a compreensão dos fenômenos metafóricos. Eu acredito que esse slide não apareceu, mas ele fazia parte dos slides do início da apresentação. Então, eu quis dizer isso porque, às vezes, as pessoas querem estudar metáfora sistemática em termos de mapeamentos. Isso não tem lugar na teoria. O que nós dizemos é que determinada emersão, determinado, né, ponto de estabilidade do sistema, que constitui a metáfora X ou Y, parece estar ancorado em questões cognitivas, parecem estar sendo, né, de certa forma, digamos assim, moldados a partir da metáfora de, por exemplo, a metáfora supostamente conceptual, de compreensão em termos de visão. Mas paramos por aí. Não vamos tentar encontrar mapeamentos, porque essa não é a questão, né, em que acreditamos, né, na que nós nos posicionamos. E na realidade, o que está incidindo na emersão da metáfora são fatores de ordem cognitiva e discursiva, né, que envolve tudo isso que nós falamos agora há pouco, sobre o contexto, os fatores intra- e intersubjetivos, a cultura, a sociedade, a história de vida dos indivíduos e por aí vai. Bom, então, entendemos a metáfora, nessa visão da metáfora, do discurso à luz da metáfora, como um fenômeno multifacetado, que emerge a partir de vários outros fenômenos. Ela pode nos informar sobre o outro, ou seja, o que o outro pensa, quais são as convenções socioculturais aceitas ou rejeitadas, quais os preconceitos, quais as suas crenças, os seus valores, as suas atitudes. Para tanto, é necessário que dados de fala sejam pesquisados para que a identificação da função da metáfora do discurso possa ser analisada. Então, partimos dos dados para daí construir, né, como um passo teórico-metodológico do pesquisador, uma proposta de rotulação para aqueles, digamos assim, veículos
que se movimentam ao longo do processo de emersão da dita metáfora, né? Então, para a segunda parte da apresentação, eu trouxe aqui uma aplicação dessa abordagem da teoria da análise do discurso à luz da metáfora. E eu te pergunto, Ariadne, você quer fazer agora um momento de, talvez, discussão, ou nós vamos adiantar um pouco mais e já concluir esses slides, deixando a discussão para o final? Como você preferir, Ana, como você achar melhor. Certo. Bom, talvez seja melhor a gente continuar, porque eu agora vou mostrar exatamente como é que nós procedemos nesse nosso projeto, que iniciado em 2010 ainda é o projetão, né? O projeto que abrange, o projeto Guarda-Chuva, que abrange várias das pesquisas que são feitas no âmbito do GELP-COLIN. Então, eu vou continuar, e aí no final a gente abre para uma sessão de perguntas e respostas, né? Certo. Bom, esse tema, metáfora e empatia e a constante ameaça de violência urbana no Brasil, foi um tema, né, que surgiu a partir dessa parceria, que foi iniciada em 2010 entre a Universidade Aberta, né, do Reino Unido, a Open University, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Caxias, representadas especificamente pela professora Lynn Cameron, na Open University, por mim, na Federal do Ceará, e pela professora Heloísa Feltz, em Caxias. Então, vamos adiante. Esse projeto, essa pesquisa, constituiu-se como um projeto, ou um subprojeto, de um projeto maior, que se intitulou, em inglês, Convivendo com a Incerteza, Metáfora e a Dinâmica da Empatia no Discurso. Foi coordenado pela professora Lynn Cameron, na época professora de Linguística Aplicada. Vamos dizer professor, né? Porque há uma diferença muito grande conceptualmente quando se fala professor e não professora. Professor significa que ela está para além ou acima, né, de doctor, né? Então, a professora titular da Linguística Aplicada, do Centro de Linguagem e Comunicação da Universidade Aberta de Milton Keynes. Lá no Reino Unido, ele foi financiado pelo Research Councils, e a chamada que atraiu diversas propostas foi intitulada Incertezas Globais, Segurança para Todos no Mundo em Mudança. Global Uncertainty, Security for All in a Changing World. Foi contemplado, né, o projeto, a parte do projeto tomada ao cargo da Lynn Cameron, lá por essa chamada. E aqui no Brasil nós tivemos o apoio, por meio do edital universal, da Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa. Então, aqui, na UFC, ele foi financiado pela FUNCAP. Mas, assim, as viagens internacionais que fizemos por conta do projeto foram financiadas por esse projeto maior da Inglaterra. E qual era o objetivo dessa chamada? Era reunir atividades dos conselhos de pesquisa do Reino Unido em resposta a desafios globais à segurança. Eles queriam entender, né, ou queriam, com os dados advindo das várias pesquisas aprovadas, eles queriam ajudar os governos, empresas e sociedades a melhor predizer, detectar e prevenir ameaças à segurança. Então, era essa a proposta. No subprojeto, no qual estávamos inseridos aqui no Brasil, o objetivo principal, embora não fosse o único, foi entender melhor a linguagem simbólica utilizada por vítimas diretas ou indiretas na construção de sentimentos de empatia ou de resistência a tais sentimentos. Justamente como é que as pessoas expressavam atitudes empáticas ou mesmo de resistência à empatia em situações em que eles tinham que relatar, né, numa interação livre, para falar sobre o tema violência, a respeito de experiências vivenciadas por eles. A técnica foi a discussão em grupos focais, durante a qual
os discursos foram gravados audiovisualmente, à medida que os participantes relataram experiências de violência ou ameaças resultantes dessa contínua violência, né, a qual eles se submetem no seu dia a dia. Quero passar no outro botãozinho. Como suporte teórico, entendemos que o nosso sistema conceptual não é estruturado independentemente de nossas interações com o ambiente, portanto, acreditamos realmente nas palavras de Lakoff, quando ele diz nossos conceitos não podem ser reflexos diretos de uma realidade externa, objetiva, abstraída da mente, visto que nosso sistema sensório-motor desempenha um papel crucial em modelá-los. Por outro lado, é o envolvimento do sistema sensório-motor no sistema conceptual que o mantém em contato próximo com o mundo. Então, existe essa interação entre conceptual e sensório-motor. E é a partir dessa interação, no envolvimento com o mundo, que emergem os conceitos. Acreditamos nisso. Embora acreditemos que a base conceptual dos conceitos, em geral, e mais especificamente nas ideias e crenças que moldam conceitos relativos à violência, não entendemos, então, embora acreditemos na base experiencial de conceitos, não entendemos a emergência da linguagem criativa como uma mera instanciação de processos descendentes, né, da cognição ou do pensamento para a linguagem. Adotamos uma abordagem baseada na dinâmica do discurso, na qual a conexão entre metáfora linguística e metáfora conceptual é uma de interação entre linguagem e pensamento. A Lynn Cameron, inclusive, usa a expressão thought and language, né? E ela faz essa expressão, ela coloca essa expressão em itálico e usa-se hífens, e ela diz que é justamente para mostrar a inseparabilidade, né, de pensamento e linguagem. Então, nós não podemos dizer, um está acima do outro. Então, nessa perspectiva dinâmica da relação entre pensamento e fala, consideramos que as palavras que as pessoas falam e a linguagem que utilizam no discurso são fluidas, verbalizações provisórias e tentativas de ideias que podem, elas próprias, ser igualmente fluidas e provisórias. As circunstâncias do discurso no qual os falantes estão envolvidos influenciarão ideias e atitudes, assim como aquelas de outros participantes. Então, são, né, situações que nós não podemos prever. Se eu reúno um grupo para falar sobre um determinado assunto, a gente não tem a mínima ideia de que temas surgirão. A gente pode ter alguma ideia, digamos assim, como se diz em inglês, rough ideas, ou seja, ideias bem básicas, por causa talvez do momento político, por causa da situação econômica do país, por causa de determinadas linhas, né, ideológicas de afiliação partidária, mas nós não temos como predizer sobre o que as pessoas falarão. Então, realmente, as palavras são verbalizações provisórias, tentativas, né, que podem expressar as atitudes e ideias dos falantes, mas também que são essas próprias atitudes e ideias moldadas, de certa forma, na interação discursiva. Interessante. Vamos adiante. Então, com base no que nós dizíamos, eu consigo aqui localizar o slide que eu gostaria de apresentar agora. Certo, com base no que nós dissemos agora, um dos objetivos previstos sobre os resultados de aplicação da pesquisa foi o de elaboração de um modelo intercultural de empatia a partir do cruzamento de dados oriundos de pesquisas sobre a construção ou a resistência ao sentimento de violência em contextos socioculturais diferentes. Então, essa é a ideia maior, né, da construção de um modelo de empatia intercultural. As bases do modelo estão delineadas em Cameron, 2010, e são diagramadas a seguir. Então, nós temos aí, eu vou novamente estender a tela para eu poder ver melhor. Então, nós temos aí
o que entendemos por empatia, que é a tentativa de imaginar uma visão de mundo não compartilhada por você, e que para a geração, eu não gosto de usar a palavra geração, para gerativismo, não, para a emersão da empatia, são necessárias condições iniciais para a criação desse modelo. Ou seja, você teria, de um lado, você e os seus próprios grupos, você teria do outro lado o outro e os outros grupos. E deveria haver condições iniciais para que se construa empatia. E a empatia se daria em diferentes níveis. Por exemplo, há a empatia automática. Essa daí não é difícil de se ter, porque todos nós nascemos com essa capacidade. Vemos uma pessoa sangrando, ou vemos uma pessoa se cortando, e quase que sentimos na pele o sofrimento daquela pessoa. Muitas pessoas chegam a se arrepiar, não é? Dizem assim, quando vem uma pessoa em sofrimento, devido a um ferimento muito grave, coisas dessa natureza. Isso aí é empatia empática, faz parte do nosso sistema, né? Fisiológico. E isso aí todos nós temos, embora que talvez algumas pessoas, pela repetição em que vem violência, passam a desenvolver uma certa numbness. Eu só lembro os termos em inglês, mas uma certa... quando a coisa não é sentida, né? Dormência em relação a essa empatia. Então, há depois a necessidade de haver, né, da parte dos envolvidos, o desenvolvimento da empatia. E essa empatia, ela passa a ser consciente e deliberada. Ela é um exercício que se faz na tentativa de melhor se entender o outro. Então, a Lynn Cameron, inclusive, trabalhou com vítimas, no caso, uma vítima indireta, de um ataque terrorista, né? A Joe Barry teve o seu pai assassinado pelo Pat McGee, porque ele foi a pessoa que implantou a bomba. O Joe Barry era filha de um dos membros do parlamento inglês. E ela tomou a devida atitude, a devida ação para criar condições iniciais para a empatia. Ela contatou o Pat McGee e disse que gostaria de conversar com ele. E ela gostaria de entender melhor o que aconteceu naquela noite. E através dessas várias situações em que eles interagiram, né, e foi possibilitada a gravação, a Lynn Cameron fez toda uma análise do discurso e pôde compreender que, na realidade, é necessário de uma parte ou de ambas as partes que haja um movimento positivo em direção à criação da empatia consciente e deliberada. Aqui nós temos, né, o modelo já mais elaborado. Então, nós temos um estágio 1, onde há as condições iniciais para a criação da empatia. Nós temos o estágio 2, seria justamente a dinâmica do discurso empático localizado, né? Como a pessoa fala sobre si, sobre o outro, como que gestos de empatia são demonstrados ao longo desse processo de fala, né? Como você se vê no outro e vice-versa, né? Há padrões emergentes no discurso empático e há estabilizações emergentes de empatia. A empatia pode ser afetiva, direta, pode haver momentos em que você narra a respeito de si e do outro, né? Em que você busca a conexão com o outro, permitindo assim a conexão, entrando na perspectiva do outro, mudando a perspectiva da relação entre si e o outro, né? Isso é muito comum se fazer por meio da categorização. Como é que você se categoriza e como é que você categoriza o outro, né? E também por meio do seu posicionamento na chamada paisagem social. Então, nós temos né, o nível de estruturação interpessoal da empatia, o nível da estruturação sociocultural da empatia. E pode haver momentos em que essa empatia, ao invés dela ser, digamos assim, frutífera, dela, né, progredir, ela pode ser bloqueada, havendo e acontecendo, nesse caso, o bloqueio da conexão com o outro. Então, tudo isso estaria, né, e de fato, ela lançou né, com base nos dados que ela
coletou, não só do Brasil, mas do Reino Unido, também da África, de outros países da Europa, ela coletou toda essa gama de dados e propôs esse modelo. Lynn Cameron. Então, com vistas ao modelo intercultural, no projeto do Brasil, né, direcionamos-nos pelas seguintes questões. Como as pessoas se relacionam, desculpa o erro aqui, né? Como as pessoas se relacionam com outros grupos sociais em situações que envolvem um alto nível de violência urbana? Ou seja, como é que a empatia é construída, negociada, a resistência às situações de empatia, né? Quais os temas-chave a respeito da violência urbana que emergem nas discussões dos grupos focais, à medida que os participantes interagem verbalmente? De que maneiras os participantes dos grupos constroem o outro em suas falas? Como categorizam esse outro? Como utilizam metáforas para se relacionarem com o outro? Né? Então, essas são algumas das preocupações de pesquisa. Embora que haja outras relacionadas aos aspectos cognitivos da conceptualização de violência, nós aqui não vamos falar sobre elas, mas sim sobre essas questões, né, ligadas às emergências discursivas. Então, estávamos focados em responder essas perguntas. Como os dados colhidos no Brasil se comparam com os obtidos na Inglaterra, no que diz respeito ao uso de metáforas e outras estratégias linguísticas na construção, negociação ou resistência à empatia, no que diz respeito a outros grupos sociais, à medida que participantes falam sobre situações diretas ou indiretas que envolvem violência urbana ou ameaças trazidas pela violência? Como o modelo de construção empática proposto por Cameron necessita de ajustes para diferentes contextos socioculturais? Na época, o modelo estava ainda em elaboração. Então, estávamos interessados em saber como esse modelo precisava ainda ser ajustado, né, para se adequar a outros contextos socioculturais. Eu digo aqui também, abrindo um parêntese, que a Lynn Cameron tem um blog sobre empatia, violência e empatia na internet. Vocês poderiam procurar esse blog, certo? Eu não tenho aqui o endereço do site, mas é fácil vocês, utilizando o nome Lynn Cameron, encontrar essa informação. Entendemos a empatia como tentar imaginar uma visão de mundo que você não compartilha e que, de fato, acha bastante difícil de compartilhar. Isso em linha com Halpern e Weinstein. E isso é interessante quando eles dizem aqui, que é tentar imaginar uma visão de mundo que você não compartilha. Claro, se você já compartilha da imagem de mundo do outro, é fácil demonstrar empatia para com esse outro. Agora, o desafio está em você tentar compartilhar uma visão ou tentar se imaginar, né, dentro desse mundo do outro, sendo esse um mundo e uma visão que você não compartilha. Acha bastante difícil de compartilhar. Eis aí a dificuldade das pessoas mostrarem empatia para com o outro. Se você vive centrado no seu mundo e no mundo daqueles que você chama de o meu grupo, fica muito difícil de você fazer esse movimento em direção ao mundo do outro, cuja visão de mundo você acha bastante difícil de compartilhar. Como é que nós, então, procedemos, né? Nosso interesse foi na identificação de palavras ou expressões que pudessem sinalizar para os modos como as pessoas especificam e se conectam com outros, ou como elas amontoam as pessoas e se distanciam delas. Dividem grupos de pessoas entre os do bem e os do mal, né? Aqui eu não coloquei, mas na verdade era os do bem e os do mal, faltou a palavrinha aí, com o objetivo de se conectarem ou se distanciarem de tais grupos. Porque isso é muito presente também nas expressões que as pessoas usam, né? Sou eu e o meu grupo. Então, é a gente. O outro são aqueles, o povo, né? Também como as pessoas vão justamente se situar e situar os outros na metáfora da paisagem social. Então, há metáforas de posicionamento.
às pessoas deste lado, as pessoas que estão do meu lado, e há aquelas em oposição que estão do outro lado, que estão do lado de lá. Existe a questão da proximidade e da distância, da conexão e da separação. E estávamos também interessados em entender como se dá a emergência da incerteza e do conflito psicológico. O que deveria estar distante chega muito perto e se constitui uma ameaça, né? A coisa já está ali na tua cara. Às vezes a gente se sente um pouco realmente, digamos assim, constrangidos quando a gente está no semáforo e chegam as pessoas e se aproximam muito da janela do nosso carro para solicitar uma ajuda. Né? A gente fica logo com medo. Será que essa pessoa tem uma arma? Será que ela vai tentar quebrar o vidro? E isso aí é interessante ver como é que isso aí emerge na fala dos participantes. Quanto à metodologia, foi necessário fazer a tradução e adaptação do guia de perguntas do Post-Conflict Terrorist Risk, porque lá no Reino Unido, na Inglaterra, a Aline trabalhou com atentados terroristas, né? Então, o terrorismo era o tema, mas aqui no Brasil foi a violência urbana. Então, houve necessidade de se traduzir e de se adaptar esse guia de perguntas. Os grupos focais, né? O que eles são? Por que são utilizados? Quem tomou parte nesses grupos? Como as discussões foram conduzidas? Né? E houve dificuldades experienciadas com a técnica empregada, porque às vezes as pessoas não estavam tão abertas a falarem. E houve necessidade do moderador, né, usar determinadas técnicas para fazer as pessoas se soltarem mais. Depois a gravação em audiovisual dos dados, a preparação dos dados para que fossem lançados no Atlas TI, que é inclusive incentivo vocês a procurarem a versão demo do Atlas, que é um software muito interessante para pesquisas de natureza qual e quantitativas. A análise dos dados e os resultados preliminares e conclusões. Aqui nós temos um pequeno exemplo aqui de como os grupos sentavam em círculo ou semicírculo, né, e se reuniam para falar sobre um determinado tema. O tema, no caso, era a violência urbana, né? E aqui nós temos, inclusive, uma transcrição onde eles falavam sobre quão inseguros eles se sentem quando estão no semáforo, né? Então, por exemplo, ela começa dizendo, uma das participantes começa dizendo: eu vou abrir o vidro do carro para quem está do lado de lá, e ela própria responde: não vou, eu não sei se é uma farsa, porque a gente sabe que as pessoas se disfarçam de tudo. Eu concordo muito com essa questão de ter medo de tudo. Recentemente, tem um conhecido meu que foi assaltado. E ele tem uma situação financeira muito boa. Então, ele tem um carro muito bom, pois ele vendeu o carro muito bom para comprar um carro não muito bom. Por conta do quê? Da violência que a gente sofre. A cada momento que você resolve sair de casa. Então, a pessoa que está se abrindo em relação à sua experiência, como ela percebe a questão da violência. Primeiro de tudo, ela supostamente se sente mais segura dentro do carro, né? E diz que não vai abrir o vidro para quem está do lado de fora. Não sabe se é um farsante. Às vezes as pessoas podem estar fingindo ser algo que na realidade não são. E conta, para exemplificar, o caso do amigo que vende um carro caro para comprar um não muito bom, justamente por causa da violência. Então, como as pessoas têm as suas rotinas modificadas, transformadas, por serem vítimas, às vezes diretas, e todos nós, de certa forma, indiretas da violência. Na metodologia da tradução, né, e adaptação do PCTR, houve necessidade de alterar algumas perguntas. Por exemplo, a pergunta: se você sofreu algum ataque terrorista, como suas decisões e atividades mudaram desde então? Na realidade, nós mudamos. Se você sofreu algum ataque violento, ao invés de terrorista, porque o tema era a violência urbana, né? E houve também necessidade de exclusão de algumas perguntas. Por exemplo, como você se sente a respeito do governo dizer que você devia ficar alerta, mas não alarmado? Não, nós tiramos isso. Como você se sente a respeito das suas experiências, né, do seu dia a dia, em termos de ficar alerta, mas não alarmado com a situação? Né? Então, desfocamos
essa questão do governo, porque essa era uma instrução específica do governo inglês sobre como as pessoas deveriam agir em termos de a perspectiva de ataques terroristas. Depois trabalhamos com um grupo focal, né, que pode ser chamado de grupo focal, um grupo reunido de pessoas, né, desde que o pesquisador esteja ativamente encorajando e atento à interação do grupo, mas sem interferindo o mínimo possível. Né? Por que utilizamos os grupos focais? Por causa da interação que eles promovem. Como escolher os participantes? Nós fizemos uma escolha diferenciada por causa da nossa realidade. A escolha da Lynn Cameron foi o terrorismo, vítimas diretas e indiretas. Aqui no Brasil, a violência urbana. E qual é a melhor atitude a ser mantida pelo moderador? Conduzir sem interferir, no caso dos grupos focais. Claro, às vezes a gente precisa interferir para fazer com que, usando uma metáfora, para que a conversa não perca o fio, né? Tá certo? Então, para trazer o fio de volta, né? O fio da meada. Então, nós precisamos interferir, mas muito pouco. Quanto menos interferirmos, melhor. Deixamos as pessoas à vontade. Houve alguns problemas com a reunião dos participantes, as questões técnicas ligadas à gravação, à própria transcrição, a tradução para o inglês de marcadores discursivos, que a gente teve que traduzir todo o material para publicações em inglês, e de expressões idiomáticas. Depois, a gente entra aqui em todo o processo que foi necessário ser tomado em termos de passos da metodologia da pesquisa. Como preparar os dados para o uso no Atlas. Né? Então, teríamos que, de fato fizemos, ouvir todo o evento discursivo, tantas vezes quanto necessário, para transcrever o discurso dos diferentes participantes. E ainda fazer uma revisão por pares daquelas anotações do discurso para ver se os pares concordavam. Quebrar o discurso dos participantes em unidades entonacionais simplificadas, né? Pausas, interrogações, finalizações, tudo isso tinha uma anotação e em alguns capítulos e artigos que eu escrevi, venho delineando ali o que significa os 3 pontinhos, o que significa o sinal de exclamação ou de interrogação nessa anotação utilizada. Colocar a tradução para o inglês do discurso dos participantes em blocos, após sessões das falas de cada participante. Então, nós tínhamos que ler o discurso em português, depois traduzir para o inglês, justamente para tornar aquela informação acessível aos nossos colegas na Inglaterra. Numerar as linhas apenas do texto em português, adicionar as informações úteis no topo da página, a data, os participantes, o local, outros dados biográficos. E, finalmente, aí estava o trabalho, né, pronto para lançamento no Atlas. E no Atlas nós teríamos que ter um outro momento, vocês podem também, na demo, você pode entender como utilizar o Atlas, mas o Atlas favorece a identificação e a rotulação, por meio de codificação, dos veículos metafóricos, das supostas metáforas conceptuais que estão na base para a imersão das metáforas sistemáticas, também a categorização dos esquemas imagéticos sinestésicos, que também nos interessavam, e por aí vai. É um software muito interessante, recomendo bastante que vocês deem uma olhada e se familiarizem, dependendo do teor da pesquisa de vocês, é bem interessante aprender mais sobre o Atlas. Bom, aqui eu acho que eu vou dar uma puladinha, porque a gente já mais ou menos falou sobre isso, sobre a necessidade de ler todo o evento, analisar a estrutura do discurso, quebrar as falas em sessões menores e escrever o que está acontecendo em cada uma daquelas sessões, fazer uma análise temática, né? Identificar a organização com Z e decisão quanto aos rótulos para possíveis temas, codificação das sessões da fala relacionadas a cada tema, tudo isso precisamos, né, foi necessário fazer. Quanto à análise metafórica, nós identificamos as metáforas e veículos metafóricos, depois, pela análise
da evolução desses veículos no fluxo discursivo, identificamos algumas metáforas sistemáticas pelo agrupamento desses veículos. Depois, fizemos a codificação de como as pessoas eram categorizadas nesse discurso que as pessoas deixaram emergir durante a interação discursiva. Codificamos os marcadores sociais relativos ao outro, né? Identificamos os episódios de mudança categorial e verificamos o que estava acontecendo naqueles episódios, quando se mudava do si e do meu grupo para o outro e o grupo deles. Identificar a tendência nos padrões categorizacionais, como é que as pessoas estão sendo categorizacionadas, como elas estão sendo, né, passíveis de serem categorizadas, relacionar categorizações a metáforas e temas emergidos na interação. Um dos temas bem recorrentes foi a questão do dentro e fora. As pessoas se sentindo seguras dentro de suas casas, em oposição a inseguras nas ruas. A questão também das barreiras e das grades, quando eu refiro às linhas aqui, são as linhas do material que eu não estou trazendo hoje aqui para vocês verem, né? Mas as pessoas estão, aqui no Brasil, estão muito, né, enclausuradas, morando atrás de barreiras, atrás de portões. A violência dentro de si, assim como fora, no outro. As pessoas se sentem, né, revoltadas e, portanto, gera-se uma violência interna nelas e também como elas veem isso no outro. Os agentes de violência, que saem para cometer atos violentos, né? E como as pessoas demonstram a ameaça e insegurança. Se sentem impotentes ou apelam para Deus, e há incertezas também com relação aos agentes, porque eles não sabem, quando saem numa missão, se vão matar ou se vão morrer. Isso é dado de fala de uma das participantes, né? Então, com base nos veículos metafóricos emergidos, uma das metáforas que nós identificamos foi essa daqui: estar em perigo é estar fora. Então, com certeza, as pessoas falaram repetidas vezes, em diferentes momentos da interação discursiva, sobre quão vulneráveis se sentiam por estar fora de suas casas, né? Então, as pessoas, por exemplo, diziam assim: você acaba se tornando uma pessoa mais fria, ou seja, o distanciamento aí, né? Porque você vê aquela pessoa de uma classe social inferior, a categorização aí, classe social inferior, e eu não vou abrir a janela do carro para alguém do lado de lá, porque ela dizia que não sabia o que ela estaria, ao que ela estaria se expondo, né, por fazer isso. Então a gente vê aí o lado de lá, pessoa, né, numa situação inferior, como modos de categorizarmos as pessoas dentro de uma metáfora da paisagem. Finalizando, eu digo o seguinte, que concluímos a apresentação por dizer que reconhecemos que, embora um longo percurso já tenha sido cumprido, há ainda questões em aberto. Isso porque, como cognitivista, eu estou interessada também nessas questões. Embora eu aceite, né, a proposta da análise do discurso à luz da metáfora, ainda há questões de natureza cognitiva que me interessam. Por exemplo, as interrelações entre discurso e cognição precisam ser mais plenamente compreendidas e explicadas. Precisamos entender mais plenamente como as metáforas sistemáticas se relacionam com as metáforas conceptuais e qual a natureza dessa relação. Dizer que as metáforas conceptuais são fonte de inspiração para as metáforas sistemáticas é ok, dentro da perspectiva que a Lynn Cameron adota. No entanto, eu me sinto também um pouco incomodada com isso, enquanto cognitivista. Se a interrelação entre as relações conceptuais e a linguagem não é meramente de natureza descendente, ou seja, de cima para baixo, mas conforme se pode assumir, há igualmente algo acontecendo na direção ascendente, de baixo para cima, exatamente como esses dois processos se encontram e como contribuem para a dinâmica estabelecida no discurso. Então, eu deixo a apresentação nesse momento. Tem algumas, né, referências aqui e abro, né, a professora Ariadne com a palavra agora para abrirmos para uma discussão. Ok, Ana, muitíssimo obrigada pela fala, muito gostosa de ouvir, muito reflexiva, para a gente pensar uma série de questões, sobretudo essas que você
traz no final da sua apresentação, que diretamente estão envolvidas com os nossos estudos aqui também. Então, eu lhe agradeço muitíssimo e eu já vi que tem perguntas no chat, eu vou pedir que as pessoas abram seus microfones e façam as perguntas, ok? A Simone tem uma pergunta aqui, mas logo em seguida ela disse que eu já respondi. Tá certo. Eu posso falar, professora, tudo bom? Tá me ouvindo? É porque durante a apresentação eu fiquei tendo aqui uma oscilação no som e cortava, às vezes ficava abafado. Então, aí algumas coisas eu fui lendo assim nos slides, porque o som, às vezes, não, para mim, né? Deve ser algum problema aqui na minha internet. Eu acho que agora está me ouvindo bem, não está? Estou te ouvindo muito bem. Tá. O que eu, durante ali que eu coloquei, né? Porque eu estava entendendo o padrão emergente como sendo a metáfora conceitual. Mas aí eu entendi que, na verdade, nessa perspectiva, o padrão emergente é a metáfora sistemática, não é isso? E eu estava, não sei se eu compreendi também de uma forma adequada, eu entendi que esse padrão emergente que ocorre ali, né, naquela interação sociodiscursiva, né, ela vai variar, né? Essas metáforas linguísticas e também a sistemática, né? A sistemática ela vai variar. E aí eu fiquei assim na dúvida, sendo um padrão, porque eu compreendo o padrão como algo que se repete, né? Que é constante. Então, como ela é vista como um padrão, essa metáfora sistemática, se ela está... Olha, eu acho que Ana caiu. Acho que Ana caiu. Ana, você está aí? Eu acho que ela caiu. Vamos aguardar um pouquinho. Simone? Oi, professora. Então, eu vou repetir a pergunta. Não, não precisa, eu já gravei aqui mentalmente. Então ótimo. Você questiona essa questão do padrão. Se na realidade, você diz, se na realidade nós não estamos partindo de um mapeamento metafórico, com base na TMC, como falasse em padrões, né? Acontece que foi muito rápido aqui o finalzinho da apresentação, não deu para a gente falar com mais calma. Acontece o seguinte, que esses veículos metafóricos, eles vão sendo reunidos e o pesquisador, no caso, faz uma análise de como eles evoluem ao longo do discurso. De modo que alguém começa, por exemplo, falando sobre como a sua rotina foi modificada devido à questão da violência na sua vizinhança, e daí a pessoa utiliza-se de alguns veículos metafóricos para falar sobre aquele problema que afeta a sua vida. Mais adiante no discurso, um outro vai tratar da sua experiência, e os veículos eles podem ser repetidos, eles podem ser expandidos, eles podem ser recategorizados ou relexicalizados com outros termos que são próximos, né, de forma sinonímica àqueles utilizados anteriormente. E são esses padrões de emergência, onde há um processo de relexicalização, de repetição, de expansão, digamos assim, de explicação desses veículos, que vão fazendo esses padrões emergirem. É a partir dessa análise dos padrões que vão surgindo e evoluindo no fluxo discursivo que o pesquisador reúne, que licencia depois, que ele, como, digamos assim, especialista na área da metáfora, possa propor um determinado rótulo para aquele padrão que emergiu. Então, por exemplo, estar seguro é estar dentro. Foi uma, né,
foi uma emergência a partir de diversos momentos da interação discursiva em que as pessoas interagiram dinamicamente sobre como se sentiam vítimas ou à mercê da violência por estarem fora das suas casas. E falavam, né, da insegurança que é estar longe dos portões da minha casa, como é difícil a gente, digamos, não ter a segurança de estar trancado dentro de casa por causa dessa violência que está imperando hoje em dia aqui na nossa sociedade. Então, tudo isso que foi sendo falado, gravado, depois transcrito, analisado, contribuiu para a emersão de determinados padrões que vão licenciar uma proposta teórico-metodológica do pesquisador de dizer, opa, aqui existe uma rotulagem que a gente pode aplicar. E essa é a metáfora que eu vou rotular aqui para, digamos assim, condensar num rótulo o que está acontecendo aqui nessa zona da interação discursiva. Entendi. Entendeu? É padrão nesse sentido. Agora, jamais no sentido de que não, é a metáfora conceptual que está favorecendo, por meio de mapeamentos, que surja essa outra metáfora. Não, o foco é o discurso. Não entendi. Repita aí essa frase final, professora, que houve uma falha. O foco da ADM é o discurso. Então, não podemos dizer que é um resultado de mapeamentos metafóricos de natureza conceptual. Isso daí ficou claro para mim, né? Que nessa perspectiva você não tem esse conceito de mapeamento como tem na teoria padrão, né? Da metáfora conceitual, né? Assim, mas ainda fica, até a colega Evani colocou aqui a pergunta do lado, que para mim ficou assim um pouco difícil perceber essa questão. Acho que porque eu estou pensando, é uma tentativa de comparação, né? Inevitavelmente, a gente tem essa tendência, né? Então, assim, esses veículos metafóricos, que são as expressões, né? Metafóricas, como assim, eu estou vendo ela como sendo, de certa forma, aquilo que vai estar permitindo, acionando esse padrão, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo eu vejo que esse padrão ele também está ali, ao mesmo tempo refletido na linguagem, e é como se entre a expressão linguística e ela, porque na padrão a gente separa, né? Até a colega colocou aqui, se as metáforas sistemáticas, então é possível que metáforas sistemáticas se transformem em metáforas conceituais. A Eva colocou aqui um paralelo, né? Ela pergunta isso, aí eu estou aproveitando e colocando aqui a pergunta dela. Olha, sim, na realidade, como eu dizia, né, num dos slides, a gente acredita nos processos top-down e bottom-up, nesse fluxo, né, de interação, cognição, discurso, discurso, cognição. Uma via de mão dupla. Não há uma, digamos assim, prioridade, primazia de um sobre o outro. Eles dois acontecem, interagem dinamicamente para fazer emergir a metáfora sistemática. Então, eu entendo a metáfora conceptual como uma maneira sistemática de se falar de um domínio conceptual em termos de outro. Isso aí pode estar influenciando, inspirando a emergência de alguns padrões do fluxo discursivo, certo? Então, é tão costumeiro se falar em termos de compreender, ver, ou seja, de compreensão em termos de visão, que as pessoas podem usar diversas metáforas sobre visão no discurso, e eu diria, enquanto cognitivista, que a base dessas interações que podem ser categorizadas como metáforas sobre visão dentro de um determinado episódio discursivo estariam pautadas pela metáfora compreender e ver. Mas sem querer me, digamos assim, comprometer
em fazer essa proposta de que há mapeamentos de A para B, num modelo bem analógico, em que A, B, C estaria para D, F, G, aqueles tracinhos, conforme a gente pode diagramar, sem pensar nisso, né? Porque, na realidade, não podemos nem pensar assim, porque isso não tem nada a ver com a natureza do cérebro, nem das nossas sinapses. Não, eu entendi. É porque aquilo que eu falei, né, em relação a essa tentativa de compreender, inevitavelmente, né, a gente vai buscando fazer paralelos para se situar, né, Pro? Sim, é ótimo que façam isso. Agora, é muito interessante, eu esperava muito que ela estivesse aqui, mas eu acho que ela hoje não está. Uma orientanda minha de mestrado que estava colocando muita ênfase nas conceptuais, como sendo a base das sistemáticas. E eu li o projeto dela, né? Isso eu já tinha conversado com ela, mas sabe, uma coisa é a gente conversar, outra coisa é a leitura que o aluno vai fazer. Aí eu disse, opa, peraí, não, você não pode afirmar isso. Você tem que moderar aí a sua fala. E até pedi para ela hoje estar aqui, mas acho que ela tinha outro compromisso, não está. Mas, enfim, é isso. A gente não pode se comprometer muito com essa questão dos mapeamentos, porque isso vai de encontro ao que a gente, enquanto analistas, né, dessa perspectiva, da análise do discurso à luz da metáfora, acreditamos sobre a natureza da metáfora conceptual. Certo, mas, assim, independente, vendo ela aqui, a metáfora sistemática, né, esses veículos metafóricos que estão ali, como a gente lida com essa questão, por exemplo, da criatividade? Porque na minha pesquisa, né, eu estudo metáforas multimodais e, como diz a Elizabeth L. Refael, quando a gente entra, né, nesse âmbito da multimodalidade, inevitavelmente a gente está dentro, né, também da criatividade, né? Então, como numa pesquisa, a partir usando essa metodologia, não sei se já fizeram, deve ter feito com certeza, no âmbito da multimodalidade, né? Eu trabalho com a verboimagética, capas de revistas, então, como lidar com a questão da criatividade? Olha, na realidade, no discurso é tudo muito dinâmico. Claro que a gente não se senta bem comportadinho e fala com a cabeça parada e o corpo sem nenhum tipo de gesto. As pessoas ali na foto estavam bem estáticas, mas na realidade, durante toda a interação, houve muitos gestos sendo emulados ali para justamente significar também, não apenas a questão verbal, mas também de como elas se posicionavam enquanto corpos dentro daquela atuação discursiva, né? Então, até lembro mesmo de um participante que falou o seguinte, por ele professor negro, ele disse que chegou no ponto de ônibus e uma pessoa, e ele foi fazendo, ele foi gesticulando, uma senhora o olhou dos pés à cabeça e já foi logo trazendo a bolsa para junto do seu corpo. Então, ele mostrou-se ali bastante frustrado, ele dizia, como é que a pessoa, sem me conhecer, já coloca um julgamento ao meu respeito. No caso, né, a linguagem corpórea que a senhora usou foi justamente de insegurança, por achá-lo, talvez, né, como sei lá, um ladrão, um assaltante em potencial, com base justamente no que a gente tem falado aqui. Os preconceitos, as atitudes, as crenças que as pessoas trazem, né, quando interagem com outras pessoas. Então, quer dizer, eu não fiz, né, mas até tenho vontade de fazer, e um dos meus doutorandos está fazendo agora uma análise gestual, de como as pessoas se empenham nessas interações de grupos focais, e não apenas falam, também gesticulam. Elas, de certa forma, corporeamente emulam o que estão dizendo verbalmente. Então, isso aí é algo interessantíssimo. Você trabalha com imagens estáticas, mas também é muito interessante a gente ver isso aí em movimento, né? A gente vê justamente, ou fazer análise de vídeos, da linguagem que as pessoas também deixam transparecer pelo corpo, né?
Mas, com certeza, eu acho que a metáfora sistemática, embora que o foco seja o discurso não é de um monte de pessoas que só falam com a boca e não fazem mais nada. Na realidade, o discurso envolve toda uma contextualização e interação do corpo no ambiente. Então, dentro dessa perspectiva também que a gente acredita que emerja, né, a metáfora sistemática. Obrigada, Pro. Nada. Ana, vou te fazer uma pergunta que me surgiu agora, diante da sua última fala. Se nós Sim. pensarmos nas crenças, nos estereótipos, preconceitos, haveria uma abordagem já no âmbito dessa proposta que vocês trabalham de tratá-la? Se não, você considera viável pensar como um conjunto, um próprio modelo cognitivo idealizado das crenças, dos estereótipos, com base nos processos metafóricos e metonímicos, isso voltando para a abordagem mais tradicional? Eu acho, Ariadne, que a gente não pode, digamos assim, deixar a caixinha da teoria conceptual de lado, esquecê-la. Não. Na realidade, o que acontece no âmbito discursivo, acredito eu, tem como pontos de referência cognitiva justamente as questões conceptuais. Então, quando você categoriza o outro como, sei lá, X ou Y, com certeza, aquilo que você faz emergir ali por meio de talvez um veículo metafórico da sua fala, está, de certa forma, ligado a um modelo cognitivo que você tem daquela pessoa, daquele grupo ao qual ela pertence, né? A própria questão da metáfora da paisagem, você se separar, colocar eu e os meus para esse lado, os outros e eles, o povo para aquele lado, já tem a ver com uma conceptualização, com um modelo de sociedade distribuída em espaços específicos. Então, acho que é uma pesquisa muito interessante de se fazer. A própria Lynn Cameron tem um artigo onde ela aborda as questões da metáfora conceptual e traz vamos dizer assim, traz uma fala de conciliação entre as teorias. Ela diz que é uma questão de complementaridade. Eu sou ruim para essas palavras brancas. Complementariedade entre a teoria da conceptual e a teoria da nasodiscurso à luz da metáfora. Então, uma pode complementar a outra. E eu acho que mais estudos que envolvessem não apenas a questão verbal, mas também a questão gestual, deveriam ser feitos. Como eu disse, tem um doutorando, o Vinícius, que está apostando na análise da interação verbal de grupos focais da comunidade trans. Então, ele quer entender o sofrimento dessas pessoas, ele vai filmá-las e ele vai trabalhar com alguns dos recursos da abordagem promovida pelo Lepere, foi um dos colegas que apresentou, né, o trabalho no CIGELP, o Jean-Rémy Lepere, que trabalha com a gramática dos gestos. Então, ele vai justamente fazer um trabalho, está começando leituras, né, nessa direção. E eu acho que é muito pertinente. Eu acho que não dá para a gente seccionar muito as coisas, a gente tem que integrá-las. Então, acho que faz sentido, sim, a gente pensar nesses modelos cognitivos como fonte inspiradora para o que as pessoas trazem para o discurso. É justamente essa questão dos grupos. Lembra quando a gente viu aquele slide das escalas de tempo, né? Na constituição do discurso? Havia o quê? Havia a nível filogenético mesmo, havia toda essa questão das crenças e valores de grupos sociais, socioculturais. E isso aí, com certeza, está ligado ao conceito de MCI. Eu acredito assim. Ok, Ana, obrigada. Alguém tem alguma pergunta a fazer à professora Ana?
Olá, bom dia. Eu vi que o Roberto, a Urandi, depois tem uma pergunta no chat do Roberto. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas eu gostaria que a professora Ana Cristina, antes de mais nada, parabenizar pela palestra, né? Foi bem elucidativa e também provocativa para a gente pensar as múltiplas perspectivas em estudos acerca da metáfora. E eu gostaria que a professora retomasse um pouco quando ela falou sobre a questão de metáfora linguística e metáfora conceptual, sob essa ótica de estudos. Seu microfone está desligado, Ana. Tá, eu sempre esqueço de ligar. Foi muito boa a pergunta, e eu queria projetar aqui novamente os slides, porque faltaram 1 ou 2 slides, e eu não sei por quê, não sei se no carregamento eles sumiram, mas o fato é que eu queria tentar localizá-los de novo aqui. Então, aguardem só um instantinho, que eu vou... Ai, meu Deus, por que agora não está aparecendo para mim? Espera só um pouquinho. Ariadne, naquela função de mover o slide não aparece mais. Por quê? Só um minutinho que eu vou ver se você está como apresentadora. Tá bom. Tá bom. Pronto, Ana, creio que agora... Ótimo! Tá certo. Deixa eu passar bem rápido aqui. Eu vou ver se lá no início da apresentação esses slides aparecem, porque na realidade ele fazia parte da apresentação. Então, por que ele não apareceu? Pronto. Eu acho que era esse slide aqui que eu queria ter falado, ter mostrado. Não apareceu. Então, a tua pergunta era sobre a diferença entre metáfora linguística e metáfora conceptual, não é isso? Isso mesmo. Certo. Bom, a metáfora linguística, ela é o que nós poderíamos conceber como a ligação entre veículos metafóricos, ou seja, palavras utilizadas com um sentido incongruente ao discurso, de base mais experiencial, que são ali projetadas, que são ali emergidas no discurso. E um tópico, que pode vir explícito naquela interação, ou pode estar sendo trabalhado em termos implícitos, pelos proponentes ali daquelas falas na interação social. Então, é isso que a Lynn Cameron chama, e o que eu também aceito, como metáfora linguística. Então, essa relação entre os veículos metafóricos que dinamicamente emergem no discurso são repetidos, são expandidos, são explicados, são relexicalizados, são as várias maneiras como esses veículos evoluem no discurso. E os tópicos referidos por esses veículos, né? Então, por exemplo, quando a pessoa diz o medo de estar fora de casa, esse estar fora, em oposição a dentro, até mesmo relação de contiguidade dentro e fora, metonímica, né? Mas ele está falando isso aí em relação a um tópico, o tópico da violência urbana, que o faz sentir-se inseguro por estar fora. Estar seguro, no caso, é estar dentro. Nada de estar fora. O que você puder evitar, não esteja fora, esteja dentro. Então, essa relação entre o estar fora e o sentido de vulnerabilidade, em oposição ao estar dentro e aquele falso sentido de segurança, é o que nós poderíamos, na análise desses vários veículos que são emergidos, né? Estar fora de casa, estar nas ruas, estar a mercê de outras pessoas, talvez nas calçadas. Isso aí, esses vários veículos emergidos, dentro da topicalização de violência,
né, violência urbana, sentimento de insegurança, é o que a gente vai chamar de metáfora linguística. É isso. Além disso, a gente pode ter, digamos assim, de certa forma, didaticamente falando, uma expressão que poderia singularizar ali como também uma metáfora linguística. Quando eu falo, por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu usei os caracóis dos seus cabelos. Então, caracóis é algo que a gente não encontra em cabelos humanos. Então, se a gente está falando em caracóis e cabelos, esses caracóis devem ser o quê? Um veículo metafórico para alguma coisa que a gente está querendo expressar. Talvez, sei lá, a atitude mais, né, diferenciada em termos de outras pessoas, mais pensante e tal, tá certo? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Está trazendo o quê? A nostalgia aí. Então, essa relação aí, caracóis, com esse outro campo semântico de nostalgia, é o que a gente poderia chamar de uma metáfora linguística. É isso. Já a metáfora conceptual, concebida à luz da análise do discurso que favorece a metáfora, a análise do discurso à luz da metáfora, eu gostaria de ler esse slide 7. Olha o que é que diz aqui. Embora Cameron reconheça algumas das contribuições da teoria da metáfora conceptual, como, por exemplo, em destacar a natureza sistemática de metáforas convencionalizadas no uso linguístico, através de comunidades discursivas. Por exemplo, se falar sobre saúde, se falar sobre o mercado financeiro em termos de saúde, ou, né, outras mais que a gente poderia pensar. Na ADM, a teoria de Lakoff e Johnson é aceita apenas como uma fonte de inspiração, mas não necessariamente como a verdade ou a única base para a teorização sobre metáforas. Então, é isso. Se aceita essa sistematicidade cognitiva que faz com que um domínio seja conceptualizado em termos de outro, mas se rejeita essa questão da unilateralidade das relações mapeadas entre domínios, né? Aqui a gente vê essa dinâmica mesmo quando a gente fala, por exemplo, o amor. O amor pode ser o quê? O amor pode ser concebido como viagem, mas ele pode também ser concebido como chama, mas ele pode ser concebido também como um jogo, ele pode ser concebido como, sei lá mais o quê. Há várias maneiras de se conceptualizar o amor. Então, a gente não pode só falar num determinado número de mapeamentos que estariam incidindo sobre a metáfora. Há outros tipos de metáforas, metáforas de imagem, metáforas de semelhança, as metáforas novas, que são aquelas que emergem a partir da interação dinâmica de pessoas com determinados propósitos comunicacionais, né? Algumas metáforas específicas de determinadas comunidades. E a gente não pode atrelar sempre essa questão da metáfora ao mapeamento. Na realidade, segundo a Lynn, né, ela aceita essa teoria como uma teoria que complementa os estudos da análise discursiva à luz da metáfora. Metáfora é uma inspiração, mas não é a única base para a teorização sobre as metáforas. Essa é a posição daqueles que aderem à análise do discurso à luz da metáfora. Respondi sua pergunta? Sim, professora, muito obrigado. Nada. Claro. Tá bom. Roberto? Ana, o Roberto disse que você já respondeu. Ele disse que você já respondeu. Agora tem uma pergunta da Evani. Evani, você pode ligar seu microfone? Deixa eu ver aqui. Microfone acionado. Alguém pode ler a pergunta da Evani para a professora, porque eu estou aqui no celular e está ruim de fazer as duas coisas ao mesmo tempo? A Evani, ela está pontuando aqui que a senhora falou dos gestos
Mas quanto aos outros modos da linguagem, como as imagens, cores, em trabalhos como os de Simone, em capas de revistas, e no dela, que é no uso de memes, com o uso da linguagem verbo-imagética, né? Ela quer saber como pode ser aplicado, né, a esses estudos que trabalham com essa linguagem verbo-imagética. Olha, eu acho que para estudar a questão dos memes, também essa questão de cores e de outros recursos imagéticos, talvez a saída não seja enveredar pela análise do discurso à luz da metáfora, porque o foco primordial dessa análise é a imersão de veículos metafóricos na fala. Então, nesse caso, eu acredito que você deveria talvez apostar mais nas questões ligadas, por exemplo, às teorias de base mesmo cognitiva, né? Por exemplo, como a teoria dos modelos cognitivos, né? Esse é o meu entender, porque na realidade o objeto de estudo da análise do discurso à luz da metáfora é a fala. Agora, em consonância com isso, eu me posiciono a favor também de uma análise mais completa que procure unir a fala à gesticulação, né? A questão do posicionamento corporal, daquele que fala, daquele que escuta. Eu acho que isso iria enriquecer a pesquisa. Agora, trabalhar imagens estáticas, que fazem uso de recursos como uso de cores, uso talvez de tamanho diferenciados de fonte, né? Tamanho de letra, no caso, e os memes, eu acho que aí talvez a gente esteja saindo do âmbito da teoria da análise do discurso à luz da metáfora e encontre um respaldo melhor dentro de uma teoria como a teoria dos MCI. Essa é a minha opinião. Eu acredito que seja bastante viável eu dizer isso. Sim, como ela não está podendo falar, que o microfone está com problema, é exatamente essa proposta que ela está desenvolvendo na tese. Ela está trabalhando com a teoria dos modelos cognitivos idealizados, Ana. Veja aí que as ideias, elas acabam se em confluência, né? Gente, Exatamente. Alguém mais tem alguma pergunta para a professora Ana? Oi, Ana. Eu estou vendo aqui que a Janete colocou aqui uma explicação. Diz que a música Os Caracóis dos Seus Cabelos foi uma música do Roberto Carlos que ele fez para o Caetano Veloso quando ele estava exilado. Olha aí, tá certo? Uhum, isso. Acho que a Josefa tem uma pergunta. Sim, Josefa, ou não? Deixa eu ver aqui se ela respondeu alguma coisa. Está digitando. O Roberto queria saber o nome do autor que trabalha com a gramática visual dos gestos. É o Jean-Remy Lepere. Vou colocar aqui. Você quer digitar a pergunta, Josefa, para um de nós fazer? Universidade de... Depois que a Josefa perguntar, eu vou fazer... Alguém mais, se quiser se inscrever, se inscreve agora, que depois eu vou encerrar as inscrições, ok?
Josefa, você vai digitar? Ela botou, pere. Eu acho que ela Professora, caiu e aí, tentou entrar de novo. aí eu Oi, aqui. pronto. Vou Eu, desligar meu microfone aqui, só um minuto. bom dia a todos. Então, professora Pelosi, é, eu fiquei me perguntando quando a senhora estava esclarecendo sobre a metodologia, e aí me surgiu assim um questionamento a respeito dessa questão da diferença, digamos assim, de contexto, de lá na Inglaterra se buscar respostas, né, reflexões acerca da violência pelo terrorismo, né? E aqui no Brasil a gente tem essa situação de violência urbana. E, para mim, né, são contextos diferentes. E quando a senhora chega na empatia, e assim, parabéns pela sacada de vocês, é uma coisa muito incrível o que se faz, né, a partir de uma teoria da cognição de Lakoff, e chegar a esse ponto, o o retorno para a sociedade, digamos assim, né? Que é algo tão caro para a linguística que a gente sempre está tentando contribuir para a sociedade e que é tão cobrado da gente. E vocês terem essa sacada. Mas aí eu fiquei, mas e aí, como é que faz com a questão da empatia? Porque uma coisa é a gente pensar num ataque terrorista que geralmente vem de grupos que não são daquele país, né? São agentes externos. Como que a gente trabalha a empatia de uma pessoa que vê os seus concidadãos sendo mortos por uma sociedade, por uma cultura diferente, e como que a gente faz isso aqui no Brasil, já que são outros como nós, na verdade, né? Mas com apenas diferenças na situação de vida. Eu não sei se eu estou me sendo claro, professora, mas essas coisas começaram a passar na minha cabeça. E isso se tornou, foi para vocês um problema para resolver na metodologia ou não? É violência, Sim. isso basta. Assim, como você viu em alguns slides, a gente teve alguns percalços, entre eles a questão da transcrição, mas primeiro de tudo, da tradução do guia de perguntas, que era voltado para as questões relativas ao terrorismo. Por que guia de perguntas? Porque, embora o moderador pergunte o mínimo possível, aqui e acolá ele lança uma pergunta, justamente para fazer com que o grupo não se disperse e outros assuntos que não têm relevância para o tópico em questão, que no caso era a violência urbana aqui para nós, surjam. Então, essas perguntas são pontuadas, elas são lançadas, né, em determinados momentos da interação discursiva. Então, um dos problemas foi justamente adequar esse conjunto de perguntas à nossa realidade, que era a violência urbana. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração, Josefa, é que um modelo, como o próprio nome está dizendo, é um modelo. Ele tenta ser abrangente o suficiente. Então, esse modelo, essa proposta de modelo de empatia, eu acho válida, por quê? Porque não importa qual o tipo de violência, a violência, seja ela trazida por agentes externos ou mesmo internos, como é o nosso caso aqui da violência urbana, que de certa forma também se tornam externos, porque quando a gente divide a sociedade em determinadas áreas, a gente sempre sabe que há bairros mais violentos, outros menos violentos. Então, quando as pessoas dos bairros menos violentos são atacados por pessoas que vêm de outros bairros, os bairros violentos, para perpetrarem atividades, né, de furto, de roubo, de latrocínio, nesses bairros talvez considerados de classe mais alta, então a gente também pode considerar, não é um ataque terrorista, mas de qualquer maneira é um agente externo, agindo sobre a situação de vida daqueles moradores daquela vizinhança, né? Então, seja lá agente interno ou externo, voltando a essa questão, a insegurança trazida pela violência, a sensação de perda, a sensação de mudança de rotinas, a sensação de determinadas frustrações, como dizia um dos participantes. A violência, ela te tolhe, ela te limita. Você caminha até aqui e para. Então, quer dizer, essa falta
de liberdade pessoal, ela ocorre. Seja terrorismo, seja violência urbana, seja ataque de outras tribos lá na África, como trabalhou a Lynn Cameron, né? E a questão que se faz necessária de haver dois polos, eu e o meu grupo em relação ao outro e o grupo deles, e os movimentos empáticos de um em relação ao outro, como um decide se aproximar para compreender melhor o outro, para talvez desenvolver uma compreensão empática do outro, não perdoá-lo, mas pelo menos entendê-lo, isso aí é válido para qualquer lugar. Então, não importa se o fenômeno do Brasil foi a violência urbana, o da África foi as guerras intertribais, aqui no Brasil foi o terrorismo, lá na Europa, que não fosse o Reino Unido, foi outra forma de violência, que eu não sei exatamente, mas enfim, acho que as questões de base continuam a mesma. Então, acredito que o modelo terá a sua validade e ele poderá ser colocado à prova a partir de dados colhidos. E é muito interessante que alguém talvez se propusesse a fazer isso, juntar dados de discurso, a gente já começou a fazer, né? Mas aprofundar isso, como é que as pessoas demonstram movimentos empáticos, como é que elas procuram desenvolver a empatia conscientemente, que é uma questão de realmente de desenvolver uma capacidade cognitiva para isso, como é que as pessoas resistem também à empatia. Então, tudo isso são questões interessantes de pesquisa. E acredito que se possa plotar, se possa lançar no modelo essas informações. E acredito que ele esteja suficientemente forte para dar conta dessas questões. Muito obrigada, professora. Compreendi. Nada. Ótimo. Oi, gente. Alguma questão mais? Tem aqui o bate-papo, deixa eu dar uma olhadinha. Tem agradecimento de Irani, de Evani, de Simone. Estão todos agradecendo, eu creio que não tenhamos mais perguntas. Eu também quero agradecer mais uma vez. Estou aqui ligando a minha câmera para poder te ver, não é? Porque acaba que as distâncias tão grandes e pelo menos a câmera a gente se aproxima de alguma forma, né? Por meio da imagem. Ana, querida, muitíssimo obrigada. Foi uma aula muito proveitosa, com certeza aprendemos muito. Que bom. É uma abordagem que a gente não faz aqui. A gente tem trabalhado mas com os desdobramentos mesmo da proposta de Lakoff, né? Os desdobramentos que se seguiram, muito trabalhando com o Covetchet. A gente tem estudado mais. A gente também tem trabalhado com a teoria da complexidade, então falar contigo é sempre muito bom, porque é um viés que também você aborda. Isso. E faz, com certeza, abrir os nossos caminhos. Ariadne, eu não sei se você vai ter mais aulas na sua disciplina, mas, assim, eu lanço aqui, e isso aí, independente de ter falado com ele, eu lanço aqui a possibilidade do Antenor falar sobre as nossas pesquisas mais recentes, quando a gente está enfocando o papel dos atratores na imersão da metáfora sistemática, muito focada na questão da análise voltada para os sistemas adaptativos complexos. Se você, né, depois pensar que tem ainda um espaço e quiser convidá-lo, não estou dizendo nada para ele, acho que ele aceitaria. Ele está fazendo pós-doc comigo. Que ótimo. A gente tem um encontro, agora dia 25 a gente não vai ter um encontro síncrono, vai ser assíncrono, porque estaremos no congresso, né, o Cielim. Aí o nosso último encontro é dia 2, não é isso? Deixa eu conferir aqui, dia 2, que aí o semestre está acabando. Certo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu estou assim meio perdida com as datas. Gente, alguém tem calendário aí? Acho que... É isso mesmo, o 17, 25, 2. Só se ele... Será que ele poderia vir falar para a gente dia 2? Olha, eu posso intermediar isso. Posso perguntar a ele.
Se ele aceitar, eu já passo o teu contato do WhatsApp para ele já começar a tratar contigo. Porque, Ariadne, Então, seria interessante, porque a gente já está tratando no viés da leitura. A gente está fazendo uma análise de como a compreensão leitora se dá a partir dessa concepção de linguagem e leitura como sistemas adaptativos complexos. Então, como isso contribui para a emersão das metáforas sistemáticas dentro que emergem na compreensão leitora. Tá entendendo? Então, seria interessante. Isso. Então, vê comigo, se você puder ver hoje, porque está assim apertadinho, né, o cronograma. Eu vejo. Semana que vem a gente não vai se encontrar. Eu já pergunto para ele. Eu já pergunto para ele hoje, e se ele estiver disponível nessa data, aí eu passo para ele o seu contato. Pronto. Aí no dia 2, nesse mesmo horário. Certo? Pronto. E eu não vou estar apresentando, mas eu vou assisti-lo, porque na realidade a gente está trabalhando juntos nessa pesquisa. A gente aqui também tem feito umas coisas aí, tem tentado alcançar, né? Essas perguntas, como as que você fez no final da sua fala, que a gente precisa tentar responder. E eu acho que a teoria da complexidade nos possibilita ir além, né? Isso. Sem desperdiçar tudo isso que já foi posto, que já foi visto, mas possibilitando outras perguntas de pesquisa, responder outras perguntas de pesquisa. E aí acho que é muito bom essa questão dos atratores, é uma coisa que a gente tem pensado também, e a gente pode desenvolver. Ele esteve aqui até semana passada, na fala do Paulo Henrique. Ele veio... Foi como é o nome daquele evento que houve aí? Não, ele veio nessa turma mesmo. Tá. Mas então os seus alunos já o assistiram falando sobre essa questão? Não, ele veio como ouvinte. Entendi. Ele esteve aqui conosco. Gente, ali é uma mente inquieta, Ariadne. Aquele homem não para. Ótimo, então é bom que a gente agora vai ouvi-lo, não fazendo perguntas, mas fazendo sua fala. Espero que ele aceite. Será muito bem-vindo, Ana. Então veja com ele e me diga qualquer coisa. Eu vou intermediar isso. Qualquer coisa. Eu vou intermediar isso e, havendo um posicionamento positivo, eu passo o seu contato para ele. Pronto. Tá bom? Pronto. Pois tá, querida. Bom dia para ti, viu? Bom dia também. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só me transformar aqui em apresentadora, em moderadora aqui, tornar apresentador, porque quando você sair, a gente não cai. Tá vendo que tem 3 pontinhos aqui em cima? Sim, aqui. Aí você faz sair. Aí você sai, que aí a gente fica e você sai. Tá, obrigada, Ana querida. Eu vou sair então agora. Tá, um ótimo dia para todos vocês. Tchau, tudo de bom. Para você também, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui a gravação. Tchau. Prazer.